Muito bom dia. O nosso tema de hoje foi extraído do Livro dos Espíritos, capítulo 8, e nós vamos discorrer aqui sobre o sono e os sonhos. O sono, essa coisa tão mágica, que todos normalmente gostam de passar. Popularmente falando, dizem que depois de uma boa noite de sono, todos os problemas se resolvem. E nós levantamos renovados, com as funções neurológicas estabelecidas. Essa seria a teoria, mas na prática a gente vai perceber que não é bem assim. Às vezes dormimos 8 ou mais horas e levantamos ainda cansados e com certa indisposições internas. Mas esse tema de hoje é uma coisa mágica, porque, como diz Joana de Ângeles, morremos todos os dias, passamos pela experiência da morte. Dormimos, vamos para a cama, quando em condições normais, sem preocupações, sem nada. Dormimos, desligamos, é como se morrêssemos. E após algumas horas, quando não temos os distúrbios do sono, no dia seguinte, acordamos, desperto, como se estivéssemos ligados. Desliga e liga. Seria uma função maquinal que nós deveremos estudar isso daí, porque durante esse período do sono acontecem coisas muito interessantes. E é uma coisa para a gente estudar e refletir bem, porque hoje, dada a expectativa de vida para os comuns, não os especiais que estão vivendo 100 ou mais anos, 75 anos, 76 a média de vida do brasileiro. Então passamos um terço desse tempo, 25 anos dormindo. Será que seria um tempo insignificante? Estamos ali parados, sem função nenhuma. Não seria um desperdício de tempo nós estarmos tanto tempo assim, desligados, dormindo? Vamos verificar que, através do estudo do livro intitulado O Sono, de Rod Sugar, um escritor, pesquisador australiano, onde ele traz bastante informações sobre o sono, trazendo coisas muito interessantes, dizendo que o sono, através dos sonhos, é uma coisa mágica, maravilhosa, porque nesse instante dos sonhos acontecem coisas fantásticas. O cego começa a enxergar. O paralítico, como diz Amélia Rodrigues na sua poesia, dançam, bailam. Os mudos ouvem. Os paralíticos estão voltando a essa função, e toda a normalidade física
tem a sua função restabelecida no sono. E vamos encontrar também, além dessa bênção, que é uma faculdade que todos têm direito de chegar nela, dormir. Dormir, como nós vamos relatar depois, depende de um pouco da forma de viver de cada um. Para dormir bem, nós estamos condicionados a vários procedimentos que nós devemos seguir para ter uma boa noite de sono. O sono também, através dos sonhos, vamos ver que não existem inibições. O tímido torna-se uma pessoa assim, desenvolta, que fala, que procede, que enfrenta a multidão, toma decisões, o indeciso fica poderoso. Então o sono é uma coisa fantástica. E Rod Silver traz nos seus livros umas certas disfunções que vão ser encontradas no sono, que é o ronco, a apneia, sonambulismo e outras disfunções que nós vamos encontrar. Dessas daí, a mais complicadinha é o ronco. Eu conheço um casal que o marido ronca. E como ronca? É um fole a noite inteira. E a esposa também ronca. Então, quem sofre com isso daí? O resto da família. Então, puseram para as noites de grandes roncos, um em cada extremidade da casa. E eles dormem no meio, para ver se atenua um pouco esse ronco. Também tem as funções de disfunções, como uma anormalidade, esses roncos. Ele narra, através de diversas cartas que recebeu, quando, na confecção do seu livro, O Sono, casos muito cômicos, de uma menina que, à noite, nos seus sonhos, se envolvia em brincadeiras, porque ela recebia as fadas. Então ela vivia ali momentos mágicos. E determinado dia, quando chegou a hora das fadas partirem, elas foram, mas ela quis acompanhar as fadas. E ela foi desperta pela mãe em cima do espelho, querendo entrar dentro do espelho, porque as fadas teriam partido através do espelho. Ele recebeu também outras cartas da disfunção de um sono de um marido, daquele marido protetor que protege a mulher mesmo dormindo. Determinado dia, a mulher desperta, acorda, com o marido com a toalha dobrada e batendo nela, né? Mas como? Batendo na mulher com toalha? Ainda bem que não era molhada, gente, a sorte dela. No outro dia ela foi saber, ele bateu, ela se esquivou tal, e ele voltou a dormir. No outro dia ele foi saber o que é. Pois é, eu tive um sonho que você estava cheia de formiga e que eu estava te protegendo para você não ser picada pelas formigas.
Eu não sei se era proteger ou se estava vingando de alguma coisa, né? Mas é uma disfunção do sono. Conta também outro fato de que um dia, novamente, um casal, sonhos acontecem muito com casais. Determinado dia, a esposa é acordada com uma gravata, não gravata de colocar com terno, uma gravata dada com o braço pelo marido, mas uma gravata forte querendo tirá-la da cama. Pede explicação também. Pois é, houve um acidente grave, você estava lá dentro do carro e eu estava tentando te tirar para salvar. Devemos acreditar com uma disfunção do sono. Outro narra que determinada noite ele sai, vai para o quintal e começa a amarrar o iate que eles tinham. Só que nunca tiveram iate. Dentro do sonho dele, eles tinham iate e ele fazia todo o movimento com as cordas, amarrando, fechando para o iate não escapar. Voltou a dormir e de manhãzinha ainda levanta, vai lá e olha se o iate estava em ordem. Está tudo em ordem? Voltou a dormir. E narra ainda outras disfunções do sono. Essa do empregado foi muito boa. A mãe acorda ao moço, determinado dia, com um papel na mão. Era uma demissão, dirigida para o seu patrão. Falava o nome do patrão, fala, assina aqui essa carta de demissão. Você está demitido. Não quero você mais na minha empresa. Pode assinar e se mandar. O empregado falando para o patrão. Eu acho que devia ser um sonho muito grande dele. Despedir o patrão. E vai encontrando várias disfunções, vários episódios que acontecem no dia a dia, no nosso sono. O sono tem esse aspecto e tem o aspecto também da pessoa que traz, através do estudo de um pesquisador, o William Damage, pesquisador americano, ele fez um estágio para ver a necessidade do sono, se realmente é necessário o sono. Esse estudo já começou a partir de 1950, passado, onde já foram começando a fazer algumas descobertas sobre o sono. Ele fez uma pesquisa com 30 e poucos estudantes para ver quem conseguia permanecer mais tempo sem dormir. E começou a pesquisa. Alguns conseguiram, durante a noite, permanecer 2 horas sem dormir. Outros, 4 horas, e assim sucessivamente. Conseguiu ficar mais tempo sem dormir, na pesquisa feita até hoje. 11 dias. Então, não vivemos sem o sono. E era a grande indagação da época, o porquê que se dorme. A ciência não tinha justificativa. Hoje, com os modernos estudos, já sabemos que quem não dorme
e não sonha, fica comprometido com as suas funções psíquicas. Dormir, sonhar, é uma faculdade necessária. Seria um regulador psicossomático de nossas funções vitais. Mas através do sono, essa coisa tão maravilhosa, vamos encontrar o sonho, também objeto de estudo nessa década de 50 do século passado. Foi percebido, através de pesquisa científica, com eletrodos ligados na cabeça das funções cerebrais e nas pálpebras, como era o procedimento durante a noite do sono, e percebeu que existem dois tipos de sono. Sonhos. O sonho REM e o sonho não REM. O sonho REM é o chamado o sonho dos sonhos. É o momento que a pessoa sonha. E quando ocorre isso daí, nós começamos a sonhar. Normalmente, feito em pesquisa com várias pessoas, 79 minutos começa o sono REM, o sonho REM, que é o sonho que nós vamos sonhar, vamos vivenciar. Aí, quanto tempo será que nós sonhamos? Apenas 5 minutos nesse primeiro estágio. Aí, depois de 3 horas, depois que começa o nosso sono, nós voltamos a sonhar novamente, voltamos no sono REM, onde sonhamos novamente. E quanto tempo dura? 10 minutos. Então, nós temos no máximo, durante a noite, 15 minutos de sonhos. E às vezes a gente pensa que sonhamos a noite inteira. Confundimos muitas vezes o sonho com pesadelos, quando não vamos para a cama, para a conquista do sono, em condições adequadas, físicas, psicológicas, para gozarmos dessa faculdade tão salutar que é o sono e os sonhos. Para a gente gozar de um sonho, de um sono muito bom, muito perfeito, nós temos que seguir a lei da natureza. A natureza tem um ritmo, um ciclo normal, certinho. Ocorre naquele período determinados fatores, determinado número de horas, certinho. O universo todo tem um ritmo. É o ritmo que os cientistas dizem de ciclo circadiano. As águas dos rios têm o seu ritmo de correnteza normal. A Terra gira em seu eixo em 24 horas. 24 horas ela faz um círculo. A Lua gira em torno da Terra em 28, 29 horas ela faz, ela faz a sua volta. E temos o movimento da Terra em volta do Sol, 365 dias e 1/4. Aí a Terra faz o seu giro. Então tudo
conspira dentro de um ritmo certo. Só o homem, com o advento da eletricidade, das modernas conquistas eletrônicas, dos computadores, dos e-mails da vida, dos filmes, da madrugada, das sessões corujas, desvirtuamos totalmente o nosso ciclo do ramo. Se nós percebermos que existe um ritmo normal da natureza, quando começa a anoitecer, as coisas vão se quietando. Os pássaros correm para seus ninhos para adormecer. Até as vacas no pasto dormem em pé. Todos têm esse ritmo. O galo canta na hora certinho. Me falta informar agora a hora certa. Eu tinha um galizé que ficou na história da minha vida e da vida da minha família, dos meus filhos, da minha esposa. Esse galizé, em torno de 3, 3h30, certinho, ele cantava. E cantava bonito. Só que chegava no outro dia cedo, quando amanhecia o dia, ele saía, atravessava uma rua movimentada, ia num vizinho bem na frente, fazia a visita, o galizé desse tamanhozinho, fazia uma visita e passava o dia lá, junto com uma galinha desse tamanho. Até hoje não fiquei sabendo qual que era a finalidade dessas visitas. Eu não sei se era papo, se era amizade, se era amor, eu só sei que sistematicamente, 3h30 ele cantava, 6 e pouco ele saía para fazer visita com a amiguinha dele lá. Mas coitado, um dia o trânsito estava maior, e na volta da tarde, quando encerrava o ciclo para ele recolher para o sono, ele foi atropelado e morreu. Aí nós perdemos o canto do nosso galizé que visitava a galinha. Eu creio que era mais por amizade, porque a diferença era muito grande de tamanho. Então esse ciclo é normal. A gente vê as pessoas que estão mais zen terem um ciclo de sono diferente. Outro dia, eu conversei com uma pessoa zen. Olha, eu fiquei abismado com o ritmo que ele leva certinho, né? 8 horas ele vai para a cama para dormir. Dorme. 4 horas da manhã, acorda. Olha, são duas coisas que é difícil a gente entender desse zen. Para mim, ele está meio zerado psicologicamente, porque nosso ritmo comum é outro. Se você dorme às 8, você foge do convívio social. Se acorda às 4 da manhã, você não encontra ninguém para conversar. Mas é um ritmo, e dizem que é o ritmo certo. Adormeceu é a lei da natureza. Devemos ir preparando para a gente adormecer. O sono. Muita gente sofre de insônia, essa disfunção tão funesta que é para o nosso organismo. Perde o sono, levanta às vezes 2 horas da manhã, 3, 4 horas, a hora que o meu amigo Zen está levantando, ele desperta
e não consegue adormecer. Mas se nós formos analisar, são pessoas que levam um ritmo totalmente diferente. Assiste um noticiário mais terríveis da mídia, notícias boas do nosso Congresso Nacional, as notícias dos crimes bárbaros. Ele é ávido para esse tipo de notícias. Lê. Outro dia, uma pessoa me pediu, era aniversário, me pediu um presente. Eu ofereci. Ela me pediu um livro. O título do livro: O Terror das Trevas. Ué, era presente e eu levei o presente para ela. Só que eu pus na dedicatória que você encontre muita luz nas noites dos seus sonhos. Nós é que procuramos essa anomalia. Outra coisa que tira um distúrbio do nosso sono são os comprometimentos financeiros que nós fazemos por nossa conta, na ânsia de querer ter mais, possuir mais. Nós investimos muito, compramos 24 meses, 30 meses. Outro dia um amigo financiou um carro em 72 meses. Eu quero ver a hora que chegar a 60, que o carro não existe mais, como é que ele vai fazer com as 12 que estiverem faltando. E nós vamos, o cartão de crédito é fácil, é dinheiro, plástico, papel, gastamos, vamos nos comprometendo. Aí à noite a gente acorda, nossa, Casa Bahia. E as prestações que estão vencendo do terreno que eu comprei da Rodobens, da casa. 25 anos. Como é que vai ser? Qual é o sono que resiste essas tensões que nós cavamos para nós, esses comprometimentos? A doutrina espírita não tem nada quanto a ter, usufruir as coisas. Deus não fez ninguém para as privações, para esses sofrimentos que você busca aleatoriamente, buscando a ganância de muito ter. Nós é que trazemos para nós esses problemas. E vamos nos comprometendo cada vez mais. Podemos ter todas as coisas boas que a sociedade oferece. O bom carro, a bela casa que nós construímos e todo esforço. Por que não? Vamos ter. Só que não podemos esquecer que devemos deixar pelo menos um dia da nossa semana nos dedicarmos aos pobres, aos desamparados pela sorte, de visitarmos um abandonado, um doente, algo nesse sentido. Se você se vincular num trabalho social desse, que todas as casas espíritas, normalmente, a religião que está mais voltada hoje para a caridade, para o amor ao próximo, é a doutrina espírita. E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Ninguém fica sem trabalho. Aqui, quando chega na nossa casa, sempre as pessoas imbuídas de estudar,
trabalhar, crescer espiritualmente, reforma íntima, melhoras. Estudar até que se vinculam durante um mês, 2, 3, o máximo que garante. Depois já não dá conta de sustentar no estudo. Oferecemos o trabalho, a assistência social. Essa é mais complicada, porque precisa de disposição íntima, precisa ter um potencial de reserva interno, de doação, de vibrar com a necessidade do próximo. Nós precisamos crescer na lei de doação, fazermos esses investimentos divinos, não é os investimentos na bolsa, dos bancos, nos fundos, são os investimentos divinos. Podemos ter milhões aplicados, mas não podemos esquecer que atrás de nós segue uma fila de desamparados. E quando você se vincula a um trabalho desse, o que tem você gozar de todas essas benesses que a vida oferece? Não há mal nenhum em ter. Há muito mal em não saber doar, dividir. Porque à medida que você vai juntando, é uma panaceia que você vai cada vez acumulando mais. Você não sabe nem para quem fica ou se você vai manter isso daí. Porque nós vivemos numa vulnerabilidade muito grande a nossa vida. O que é hoje pode não ser amanhã. O que você tem, ostenta, possui hoje, amanhã você não é dono de nada. Basta uma simples disfunção orgânica, um desarranjo celular, um câncer que aparece, você gasta toda a fortuna que amontoou e não dividiu. Pode juntar, pode enriquecer. A doutrina espírita nada tem contra. Agora, fechar-se na lei de doação, fechar-se na lei da caridade, só juntar para si é a expressão máxima do egoísmo, é a expressão máxima da falta de sensibilidade para com o próximo. Não existe alegria maior de quando você proporciona a um desses pequeninos um sorriso, um aperto de mão, um abraço, um afago na cabecinha. Converse com essas pessoas. Essas pessoas são muito sós. Ontem nós voltávamos de um trabalho e uma companheira nossa comentava: eu fiz amizade com uma pessoa no asilo e essa pessoa agarrou em mim dizendo que era minha amiga. Fique comigo, converse comigo, eu preciso de companhia, eu preciso de alguém para me ouvir, para me entender. E as pessoas passavam perto, ela chamava, ó, minha amiga. Olha a carência humana. O que adianta você ter milhões guardados se não abriu ainda sensibilidade para essa caridade? O que adianta juntar, sendo que você usa as coisas tudo de uma só vez? Você não põe duas camisas ao mesmo tempo, duas calças ao mesmo tempo. Não precisa 4, 5 pares de sapato. Você pode até ter, mas abra o seu espaço de doação. Abra, faça jus ao que a vida te dá. Se a vida te dá, retorne a ela em forma de caridade. Você verá que o teu crescimento íntimo, interno,
cresce. À medida que você doa, outro dia nós conversávamos com um empresário muito rico, ele falou de uma nova forma de investimento. Nós não compactuamos muito com essa premissa dele. Ele falou, quanto mais eu dou, mais caridade eu faço, mais eu ganho. Bom, aí já é investimento, certo? Doe, sem a perspectiva de troca, de volta. Faça espontaneamente, de coração. Você vai ver que você vai se capacitando interiormente. À medida que o tempo passa, você vai se tornando uma pessoa mais forte, mais feliz. Você acaba esquecendo os milhões que tem ou as dívidas que possui. Às vezes, tem pessoas que nada têm e muito doam. Deepak Chopra dizem que as pessoas mais generosas, mais caridosas, são as que menos têm. Esses dão com verdade, dão de coração. O rico dá, mas fica com medo que vai mexer no seu quinhão, no seu montante, que diminua de 1 milhão, ele passa a ter 999 só. Vai fazer uma falta tremenda. Então é um tempo de reflexão, de vivermos em prol dos necessitados. Porque, como dizia Jesus, quando fizermos algo a um desses pequeninos que passam fome, passam necessidade de vestimento, de teto, tudo, é a ele que você está fazendo. E se Deus está conosco, quem pode estar contra nós? Mas chegamos nos sonhos. Toda noite nós deixamos o nosso corpo físico no descanso, nos desligamos e partimos para algum tipo de trabalho, de atividade. Vamos fazer alguma visita, vamos exercer alguma função, porque o corpo, esse precisa do sono que nós relatamos, mas o espírito, não. O espírito é força dada por Deus, gera energia desde a sua criação à eternidade. E eles saem à procura. Muitas vezes vão participar de algum trabalho. Quando? Da evolução do espírito. E às vezes, lamentavelmente, alguns, uma expressão que nós usamos aqui muito no nosso grupo de estudo, né? Saem para as porcadas da vida. Voltam espiritualmente mais empobrecidos, piores ainda do que partiram. E se nós fizermos essa forma, essa preparação de sono, pedindo que os nossos mentores espirituais nos proteja nessas viagens que nós fazemos, nessas excursões que nós fazemos à noite, nós vamos gozar de companhias espirituais, vamos participar de eventos maravilhosos, vamos nos enriquecer, vamos nos tornar crescendo ainda espiritualmente, mesmo durante o sono, porque o sono é uma forma de emancipação, é quando o espírito se desliga da matéria, deixa o corpo denso e vai viver a sua vida espiritual. Temos também outras formas de emancipação, a chamada bicorporeidade. A bicorporeidade é uma função reservada mais para espíritos
elevados. É a faculdade que a pessoa tem se desdobrar, mesmo aparente e fisicamente. Ele se desprende de um local e vai a outro. O caso mais conhecido de bicorporeidade é o caso de Santo Antônio de Paula, quando ele pregava em Portugal, e o seu pai ia ser supliciado em Lisboa, ele se desprende, vai lá, faz a defesa e volta. Essa é uma função que nós podemos, à medida que a gente meditar, que a gente crescer espiritualmente, que nós vencermos esse monte de dores, de coisas internas que nós temos para vencer, esses vícios de nossa alma, nós vamos nos capacitando para nos tornar melhor. Também, visitas entre pessoas vivas. Se você for interpretar literalmente, visita entre pessoas amigas, eu marco na sua casa, eu vou lá, faço uma visita, como aquele macarrão gostoso que você faz, seria uma visita. Mas nós estamos dizendo no aspecto espiritual. Pode ocorrer que duas pessoas em vida se visitem. Leon Denis, no livro Depois da Morte e no Invisível, narra vários casos de visitas entre pessoas vivas. Narra o caso daquela moça, quando houve aquele terremoto de Melina, que ela estava debaixo dos escombros de sua casa e tinha um noivo que era médico. E eles trabalhavam ali rapidamente para desfazer aqueles destroços, para ver se encontrava alguém vivo. Ele, exausto, cai em sono e sonha. Sonha e entra em contato com o espírito dela. Ela informando que não tinha desencarnado e que estava viva, inconsciente, debaixo dos escombros. Eles retornam ao trabalho e de uma forma assim, bem rápida, bem árdua, encontram a moça viva. A moça foi salva através de uma dessas visitas espirituais de pessoas vivas. Narra também do noivado rompido. Era um casal que se amavam muito, mas, dado esses fatos circunstanciais da vida, separaram e ficaram algum tempo fora. E os dois ainda sentindo aquela falta um do outro, porque a identificação de sentimento era muito grande. E determinado um dia, durante o seu sonho, ela sonha que entra no quarto o noivo e vem até ela e lhe dá um beijo gelado. Imediatamente ela acorda. E nos dias seguintes, vendo na imprensa, ficou sabendo que o noivo havia desencarnado. Então ele a visitou antes de morrer e narra diversos outros casos dessa forma. Temos também a forma de emancipar, que o espírito deixa o corpo e vai, do êxtase. O êxtase já é reservado para os santos e os yogis, as pessoas muito evoluídas espiritualmente. Temos o caso daquele yoga que trouxe do Oriente para o Ocidente os princípios da doutrina da yoga, Paramahansa Yogananda. Ele tinha a faculdade de entrar em êxtase, permanecia ali horas
incomunicável, com os olhos fechados. Eu outro dia me disse que ia virar zen. Até falei para alguns amigos, olha, eu vou virar zen, me inspirando em Buda. Fui numa casa que vende essas coisas, esses adornos orientais, incenso, essas coisas, e vi o rosto do Buda. Que rosto esculpido, bonito, só o rosto, de olhos fechados. Eu falei, tá aí, eu vou começar a fazer meditação, vou virar zen, vou ser melhor, eu vou ser bom. E à noite eu coloquei lá a figura, junto com as minhas outras figurinhas, que é de guerreiro, de santo, que nós carregamos dentro de nós. 2 personagens. Um personagem é o Hitler. É quando você briga, você entra em discussão, tal. Esse eu não consegui matar ainda. E carregamos também Francisco de Assis, o bonzinho, o adorável, o caridoso. Esse de vez em quando pinta, mas pinta mais o Hitler. Mas eu vou acabar com ele, porque eu vou virar zen. E estou lá, olhando a minha figura, falei, vou mentalizar. E comecei a olhar o rosto esculpido do Buda. Que serenidade, que paz. Né? Mas à medida que eu fui olhando, que eu fixava muito ele com o olho fechado, eu falava, gente, isso aí parece uma pessoa morta. No outro dia cedinho, porque estava ainda nos vistos redibitórios, que a gente pode devolver mercadoria, né? Eu coloquei na sacola, fui lá e falei para a vendedora, olha, eu vim aqui trocar. Aí troquei por esses redondos, mantra, né? Esse é fácil de mentalizar. Aí falei para ela, você me desculpa, é que a minha netinha fica olhando para ele e chora. Toda vez que ela olha para o Buda, ela chora, fala, oh, homem morto. Eu não ia revelar, né, que o sentimento era comigo. Agora estou olhando no mantra lá, mas eu chego em Buda ainda. Mas o nosso personagem, Yogananda, tinha essa faculdade de êxtase. O êxtase é uma faculdade já reservada para os espíritos superiores. Eles deixam esse mundo e vão visitar mundos superiores. Vivem uma vida celestial. E ele, numa dessas estado de êxtase, foi consentido que ele já ficasse por lá e o seu corpo morre. E mais notório, mais notável ainda, foi que durante 20 dias o seu corpo permanecia intacto, sem nenhuma deformação física. É o que acontece quando a pessoa cresce muito espiritualmente e galgamos essa posição. Vamos, para finalizar, que eu prometo que só vou passar 15 minutos da hora. Para finalizar, a segunda vista. A segunda vista também é a faculdade, quase que uma faculdade mediúnica, que a pessoa tem de observar acordado, na presença de pessoas, fatos que estão acontecendo a quilômetros de distância. O caso mais conhecido foi do médium mais notável, depois de Chico Xavier, que existiu, Emanuel Swedenborg. A faculdade dele era tão desenvolvida que um dia, num jantar,
ele sai no terreiro, chama as pessoas e descreve um incêndio que estava tendo numa cidade a 300 quilômetros de distância. Friedenberg tinha faculdade tão desenvolvida que toda noite, nos seus sonhos, ele visitava esferas elevadas, descreveu o mundo espiritual antes do advento da doutrina espírita, que trouxe toda a codificação desses mundos. Dizia que existiam várias esferas luminosas, várias pessoas ali nas suas funções. Dizia que cada um era julgado pela lei de similitude. Você mesmo se julga o que é que você foi e fez na vida. E você é como que tragado para esses locais, essas esferas. Manuel Friedenberg trouxe muita informação, dizendo que havia guias espirituais, espíritos elevados, pessoas em condição de sofrimento, outros em condição jamais branda de vida. E temos outras formas também que nós vamos encontrar, não vamos relatar todas, dado a hora, de desligamento, mas é o cuidado que todos nós temos. Hoje, hora que formos para o abençoado sono, nos prepararmos antes, deixarmos as leituras tão monstruosas, deixarmos os noticiários, deixarmos as coisas ruins, nos alimentarmos de alguma coisinha boa que ainda sobra, os cafés filosóficos da vida que passam na TV, né? Que eu assisto de vez em quando a minha mulher insiste. Mas essa preparação está em cada um, em querer melhorar. Nós podemos, e muito, nessa existência, já começar a mudar, reverter o jogo. Primeira coisa, derrotar a si mesmo, o ego, esse império que a gente construiu do nosso eu, tantos anos. Exortar a humildade, praticar atos de humildade, lei da doação, dê presente, faça da sua vida um ato de doação. Não precisa ser coisa material, um sorriso, um aperto de mão, um abraço, uma palavra de esperança, tudo é doação. Vai em nós a faculdade de querermos permanecer no estágio que estamos, ou de melhorar. Eu vou voltar a olhar a figura do Zen, mesmo que eu tenha que comprar e devolver, mas 1 hora eu consigo. Muita paz a todos.